Como sair do operacional? Empresário, tu já ouviu esse termo por aí? Algum curso, algum vídeo curtinho aí na internet falando que o empresário precisa sair do operacional e que ele tem que ir para níveis mais estratégicos do seu negócio? Eu quero aqui, sei lá, compartilhar algumas coisas, desmistificar algumas outras coisas, coisas que eu acredito e que eu já vi outros falando. Então, o que acontece? Quando tu estuda demais, quando tu busca muito conhecimento para melhorar os teus negócios, naturalmente tu vê às vezes o mesmo especialista se contradizendo. Fala uma coisa aqui, mas fala outra, só que na cabeça dele existem momentos, e eu quero tentar trazer essa hierarquização de momentos onde tu é mais estratégico, onde tu é mais tático, mais operacional, e também, inclusive, trazer uma lógica que tem momentos que às vezes vale mais a pena da tua vida ser mais operacional do que estratégico ou tático, entendeu? Então eu quero ser bem realista aqui, compartilhar o que eu acredito, compartilhar o que eu faço, como eu penso e como que eu alinho isso com quem eu sou, né? Porque isso é importante também. Ah, eu tenho que ser estratégico, mas cara, eu sou o cara estratégico. Porque daqui a pouco tu paga alguém para ser estratégico e tu é outra coisa, né? Então, tem momentos, eu vou trazer aqui algumas coisas, eu sempre trago a minha colinha, porque o vídeo é longo. Então, vamos lá. Primeiro, o que que é a operação do teu negócio? O que que é a operação, né? O que que é o operacional? O operacional, basicamente, é fazer as tarefas de chão de fábrica, digamos assim, né? Então, vou dar meu exemplo. Eu abri uma academia de personal training. Eu tenho um prédio próprio, tem 260 metros quadrados, são 2 andares, tem mais de 15 personal trainers que atuam lá. Só que durante muito tempo, quando eu trabalhei na minha própria academia, eu era um operacional. Eu era, na verdade, eu era multi-operacional, né? Eu era faxineiro, eu era o cara que ia sair na rua para pagar boleto, na época era lotérica, né? Ia na lotérica pagar os boletos, eu ia tirar dinheiro no banco, eu tinha que fazer a manutenção em equipamento que estragava, eu já falei, né? Limpeza, limpar o chão, eu precisava atender ali para vender, eu precisava cobrar cliente, eu precisava dar aulas, eu tinha meus alunos. Basicamente, eu era um funcionário técnico da minha empresa, né, como personal trainer, e eu também era um operacional da minha empresa. Então eu fazia tudo. Hoje eu moro a 800 quilômetros da minha empresa. Então eu praticamente, meu trabalho é muito mais tático, estratégico. Eu faço algumas coisas ainda que eu tenho que estar ali mais próximo do tático. Mas o que é a operação no teu negócio? Então, às vezes, dependendo do modelo de negócio, tu precisa ter um olhar operacional muito forte, porque o operacional é o que faz tu virar o estratégico. Se tu for bom no operacional, tu consegue ser bom na parte tática e ser bom na parte estratégica. Então, imagina tu começar um negócio sem saber nada do operacional. Ah, resolvi, eu vou abrir uma academia, vou botar uns personal trainer aí para trabalhar, e é isso mesmo. Será que é bom? Será que é ruim? Enfim, tu tem que te preparar, tu tem que saber o que aqueles profissionais vão executar ali. Imagina eu pego hoje, eu vou abrir uma clínica médica. Eu vou alugar várias salas para os médicos e vou colocar eles atuarem ali e tal, e eu não sei nem as regras que existem das normas técnicas para os médicos atuarem. Então eu posso, por não saber a parte técnica, me tornar um amador naquele negócio. Então, às vezes, eu tenho que entender o operacional daquele negócio, como que funciona. Eu tenho que vivenciar. Por isso que geralmente um negócio, quando tu abre, tu vivencia aquilo, né? Só que tem muita gente que fantasia. Por exemplo, um cara que trabalhou numa cozinha de um restaurante, ele talvez tenha boas chances de abrir um restaurante de sucesso. Porque ele conhece ficha técnica, ele conhece talvez fornecedores, ele conhece a lógica da cozinha. A cozinha talvez mande em boa parte da operação do negócio como um todo. Então, eu acredito que tem que ter um domínio operacional interessante.
eu domino a parte de personal training. Hoje, se eu quiser começar a dar aula de personal, se você me contratar para ser teu personal, eu consigo te dar uma boa aula. Eu domino a parte técnica. Agora, é uma coisa que eu quero fazer? Não. É uma coisa que vai fazer o meu negócio crescer? Não. É uma coisa que pode me fazer ganhar muito dinheiro? Não. Então, eu tenho que pensar o quanto vale a pena eu ser um operador dentro do meu negócio. E olha só, tem uma coisa interessante aqui sobre o operacional, que é, vamos lá, agora imagina, tu é um médico e tu abre uma clínica. Será que vale a pena para o médico abrir uma clínica e deixar de ser médico? Muito provavelmente não. Muito provavelmente esse médico vai ganhar muito mais dinheiro, talvez dinheiro limpo, atendendo e colocando outras pessoas trabalhando para pagarem custos e sobrar dinheiro para ele investir na marca, no branding dele, enquanto ele atende e ganha dinheiro limpo. Isso faz muito sentido. Donos de academia também fazem isso. Às vezes o cara é dono de academia, faz a academia pagar suas contas e ele atua como um personal trainer e ele ganha muito dinheiro sendo personal trainer. Quando eu digo muito dinheiro, eu digo o dinheiro teto máximo do quanto ele pode ganhar atendendo, enfim. Então aquele é o teto máximo dele, beleza. Então, esse lance de sair do operacional não é bem assim. Quando a galera aí fala saia do operacional, é um sair do operacional, mas assim, ó, cara, tu não precisa também trabalhar 14 horas por dia. De repente tu vai estar ali botando o olho no operacional, fazendo alguma coisa e outra, mas entendendo que tu tem que liderar os processos, as coisas, e que tu tem que hierarquizar a tua empresa. É a mesma coisa, imagina botar o general, o cara que conhece tudo da guerra lá, é o estudioso, porque tem o cara que é o estudioso da arte da guerra. Imagina tu bota o general para ir pro campo de batalha. E se esse cara morre, né? E tanto que em guerras geralmente quem é que paga mais caro por qual cabeça, né? Tipo, modo de dizer, né? É quando são mortos os líderes, porque sem os líderes as coisas ficam mais confusas e com as coisas mais confusas corre cada um para um lado. Então, quando o líder sai e vai para o operacional, quando ele coloca o tempo dele ali, é como se ele estivesse matando a cabeça dele. Mas não quer dizer que quando ele bota um pouquinho do tempo dele ali, ele não melhora, inclusive, a cabeça dele. Porque quando tu circula, faz um processo de melhoria contínua e anda por todo o teu negócio, tu consegue ver os gaps, ver onde é que tem que melhorar e tudo mais, conversa com o pessoal do operacional e aí tu começa a entender os desafios que existem lá e que talvez tu não esteja vivenciando ainda. Então, operação é bom, é ruim, depende. Depende do momento do teu negócio, é o que eu vou falar agora. Por quê? Já falei em algum outro vídeo, não me lembro qual, mas existe uma faixa etária empreendedora. Existe uma idade, tu tem uma idade como empreendedor, tu pode já ter virado empresário. Então, dependendo da tua idade empreendedora, da idade o momento de maturação do teu negócio, talvez tu tenha que sair da operação ou não. Então vamos lá. Tu pode ser uma empresa BB, que começou há menos de um ano. Não tem nem os processos bem organizados ainda. Ou até tá tudo redondinho, tá tudo bonitinho, mas tu é um bebê no mercado. Diante do mercado, tu é um bebê. Como empresário, tu é um bebê. Porque tu ainda é empreendedor, tu tá começando a entender quem é de fato o teu público-alvo, qual é de fato o comportamento do teu fluxo de caixa, quem de fato vai ser um bom fornecedor para ti, tu ainda tá entendendo um pouco de cada coisa. Como que tu contrata, tá começando a entender, ou tá começando a precisar contratar alguém. Tu ainda é um bebê. Aí passam-se alguns anos, tu vira uma empresa criança. Então, tu começa
a ter um comportamento onde tu já sabe lidar com algumas coisas, tu já entende algumas coisas de forma mais previsível, então a tua visão ela já está mais organizada sobre alguns aspectos. Mas tu ainda precisa estar ali fazendo as coisas para que as coisas aconteçam, para que o lucro venha. A tua energia é muito demandada. Aí depois tu vira uma empresa adolescente. O adolescente ele já faz tudo sozinho, só que é aquele momento onde tem que tomar muito cuidado, porque é aquele momento onde ele acha que já sabe tudo. E aí ele acha que pode tomar atitudes sem conversar com os pais ou conversar com adultos. E aí é muito engraçado, que é o melhor momento para tu colocar talvez uma consultoria, ou talvez onde tu percebe que, cara, eu sei tudo, mas não tá funcionando, tem alguma coisa errada. E aí tu vai lá e contrata uma consultoria. Eu tive muita sorte que na minha empresa, logo no primeiro ano, eu era mega arrogante. Eu achava que eu sabia tudo. Não, ali, ó, a empresa tal faz isso errado, faz aquilo errado, eu vou fazer certo. Só isso. E eu achava que já sabia tudo. Porque eu era tecnicamente, eu entendia do negócio. Eu era um bom operacional. Mas eu não tinha nada noção do que era um negócio. E quando tu abre uma empresa, tu começa a desenhar um mapa mental e para ver o que cerca, começa a botar balãozinho na volta do que envolve ter uma empresa, é muita coisa, é muita variável. E tem variáveis que podem te fazer fechar o negócio, tem variáveis que podem quebrar o negócio, tem variáveis que podem aumentar o custo do negócio, tem variáveis que podem te dar multa, tem variáveis que podem te dar processo. Isso, coisas negativas, né? Assim como tem variáveis que podem ampliar o teu negócio, podem fazer ele crescer, podem fazer ele ter mais lucro, podem fazer ele ter mais margem de contribuição, mais vários outros indicadores, um monte de coisa. É muita coisa que envolve um negócio. Por isso que existem as fases, assim como a tua vida existem muitas coisas, existem fases. Tu não faz a faculdade com 10 anos de idade. Tu faz a faculdade ali com 16, 17, 18, enfim. Tu não aprende coisas do terceiro ano do ensino médio quando tu tá no fundamental. Porque existem fases na tua vida. Ah, amor, então eu já não posso arrancar com uma empresa muito mega estruturada e fazendo tudo certo e já sendo líder? Pode. Se tu tiver essa capacidade, já for um adulto em negócios. E eu vou trazer aqui para vocês, eu hackeei o Flávio Augusto. Flávio Augusto, ele é um cara, eu vou até fazer um vídeo só sobre isso, né? Porque todo mundo acha que o Flávio Augusto, cara, começou do nada, pegou cheque especial e abriu o negócio dele e teve a maior escola de inglês e hoje ele é muito mega bilionário. Aí quando eu via muito o vídeo dele, eu disse, cara, eu quero ser esse cara e tal. Até tem o meu mural ali, meu mural da vida extraordinária, tem a foto dele. Eu quero ser esse cara, eu quero fazer que nem ele, eu vou fazer meu negócio crescer, eu vou fazer meu negócio escalar, eu vou fazer isso, isso e aquilo. Quando eu percebi em um vídeo que ele falou, não, é que eu tive uma escola na Venezuela, acho que foi, ele abriu. Eu fui abrir uma escola na Venezuela. Como assim? Isso aí nunca tinha visto ele falar. Aí eu parei para prestar atenção, sim. Eu cheguei num cargo de liderança muito alto, já sabia tudo, e eu já estava ajudando a abrir outras escolas. E eu topei abrir uma escola, uma unidade da empresa onde eu trabalhava. Eu topei abrir uma unidade na Venezuela. Aí depois não sei o que, não deu certo, eu voltei. Ou seja, esse cara que abriu uma escola de inglês, que foi muito bem sucedida, que ele usou o cheque especial, ele não abriu do nada sem conhecimento nenhum. Ele não era um bebê. Ele era simplesmente o maior e melhor vendedor daquela escola e ele já tinha capacidade gerencial para abrir outras unidades. Então entenda, existem faixas etárias, existem maturações dentro da tua capacidade empreendedora, onde talvez em momentos ali tu é empreendedor, depois tu vai começar a controlar mais as coisas, entender todo o ecossistema de desafios que vai ter no teu negócio e tu já sabe resolver esses desafios. Aí tu começa a ter essa capacidade de construir negócios e de acelerar o crescimento de negócios. Então as coisas não são do nada. E é muito legal tu entender, porque para entender de operação, tu
também tem que entender o teu momento. Então talvez o teu momento exija que tu seja um operador. Numa época na minha academia tinha 3, 4 personal, eu precisava ser um deles. Eu representava 25% do faturamento. Na verdade, eu representava até mais naquele momento. Aí depois os alunos a gente vai atribuindo, vai distribuindo os faturamentos e tal. Então naquele momento eu precisava operar com máxima performance. A minha sócia precisava operar com máxima performance. Para o negócio se manter, para o negócio pagar as contas, até que a gente fosse montando um time. Só que como eu contratei uma consultoria muito cedo, eu comecei a entender de coisas que eu não entendia e comecei aos poucos a implementar coisas que talvez eu nunca tivesse conhecimento para implementar. Eu acelerei o processo bebê para adolescente, né? É como se eu tivesse pulado de bebê para adolescente e não tivesse passado pela fase criança, porque eu contratei essa consultoria. Então isso é muito importante também, contratar pessoas que vão te ajudar a acelerar o processo. Aí, essa aqui. Empresário. Isso aqui acontece quando tu vira o estrategista do teu negócio. E a pergunta é: tu tá pronto para virar professor do teu negócio? Tu tá pronto para virar um gestor de educação? O que que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que quando tu pula um degrau, por exemplo, quando eu deixei de ser personal trainer para virar gestor, eu aprendi muita coisa da gestão comercial, da liderança, da contratação, vários aspectos que envolviam o negócio, da parte tributária, da parte burocrática, enfim, aprendi muita coisa. E eu comecei a entender que eu precisava agora ensinar as outras pessoas a trabalharem, acelerar o processo da pessoa para ela trabalhar da melhor forma possível, o mais rápido possível. Entende? Então eu precisei acelerar o processo delas e eu precisei aprender a ser professor. Então hoje uma das minhas atribuições dentro da minha academia, por exemplo, é fazer o onboarding. Eu tenho até um livro aqui que eu comprei, Onboarding Orquestrado. Não estudei ele ainda, não li ele ainda, mas vai ser um dos que eu vou ler. Por quê? Eu preciso fazer um bom onboarding daquela pessoa que chega. Onboarding é basicamente uma recepção, onde eu recebo essa pessoa e eu acelero ela para ela trabalhar com performance o mais rápido possível. Isso faz parte de um papel de liderança que eu acho importante, mas em algum outro momento da trajetória da minha empresa vai poder ter outra pessoa fazendo isso. E aí eu entendi, cara, eu preciso virar professor. Eu sou um professor agora, eu tenho que ensinar tudo para todo mundo. E eu tenho que ensinar bem isso. O que o professor faz? O que um professor faz? Ele estuda, ele aprende, ele pega experiência, aí depois ele ensina as outras pessoas, ensina os alunos. E o que ele faz com os alunos depois que ele ensina? Ele avalia os alunos. Ele acompanha os alunos para que eles tenham uma performance no dia da prova. No meu caso, na minha empresa, o dia da prova é o atendimento ao cliente. A minha nota é reter ou não reter o cliente. Então, eu não faço uma prova ali dentro do meu negócio, né? Poderia até fazer, mas não é o momento. E isso que é importante. Cara, qual é o teu contexto? Qual é o teu momento? Eu já tive fases onde eu queria inventar muita coisa. Eu lia um livro, ficava pilhado. Eu vi um curso, ficava pilhado. Eu queria fazer. Só que hoje eu tenho clareza do momento da minha empresa, do quanto eu posso ajudar nessa ideia que eu estou tendo, no quanto eu vou depender de outras pessoas nessa ideia que eu estou tendo. Isso é maturidade empresarial. Então, mas eu já entendi, tá muito claro. Eu preciso ser um professor da minha empresa. Eu não vou conseguir crescer ela se eu não for um bom professor. E muitas vezes tu vira um professor. Quando a pessoa faz um curso de matemática, ela vai naturalmente virar professora de matemática. Tu concorda comigo que tem um professor acima dela que ensina ela a ser professora de matemática na faculdade? Então, é a mesma coisa. Quando tu tá no nível estratégico, tu ensina a pessoa do tático a ser uma professora do operacional. E às vezes lá no operacional tu ainda tem um supervisor que acompanha ali as coisas. Então, assim,
Tu vira um professor que forma professores que formam alunos, como se fosse isso. Existe todo um processo pedagógico dentro da empresa. Existe toda uma questão hierárquica, não só na parte técnica, mas na parte educacional. Tu precisa se transformar num educador, porque o líder, ele não é só um cara que joga a tarefa e deixa que aconteça e demite quem não fez. Não. O líder é um cara que ensina o que vai ser feito, mostra o que vai ser feito, ensina como fazer, acompanha se está sendo feito, dá uma nota, dá um feedback e aí depois vê se os resultados estão acontecendo. Porque e é isso que confunde no processo de coaching que eu faço, por exemplo, eu pego a pessoa no nível que ela está, entendo esse contexto que ela está e conduzo ela num processo de autodesenvolvimento. Porque é muito confuso o processo de liderança. Quando tu do nada vira líder, mas eu era bom em apertar o parafuso, eu não era bom em ensinar como se aperta o parafuso. Já mudou? Não mudou um pouco? A mentalidade tem que ser outra, o jeito de pensar tem que ser outra. E tu olha, pô, eu podia pegar ali e apertava rapidinho aquele parafuso, muito melhor que aquele cara. Mas agora o teu papel é ensinar aquele cara a apertar parafuso e medir se está apertando do jeito certo. Teu cargo subiu. Só que tu não sabe como fazer isso, tu não estava preparado para ser um professor. E essa didática ela é muito simples. E isso fica muito pedagógico de entender. Cara, eu sou líder, agora eu sou professor, não sabia, não sei fazer. E aí tu precisa buscar ajuda, se autodesenvolver. E é o que eu faço no processo de coaching executivo para líderes e gestores. É o que eu faço no processo de coaching de gestão, de liderança, de gestão comercial. Tu não sabe como ser professor. E aí tu precisa parar para pensar em como tu vai fazer isso. E é nisso que eu ajudo. Aí vamos lá. Então, tu vai virar um professor. Outra coisa. Isso aqui acontece comigo. Olha, existe um preço, tá? Existe um preço para cada novo degrau do teu negócio. E é a mesma coisa que eu falei agora. Antes tu apertava parafuso. Antes tu pendurava o quadro. Antes tu abria, fechava as coisas, né? Desmontava e montava. Era tu que atendia o cliente. Era tu que fazia o financeiro. Era tu que limpava. Era tu que sorria pro cliente ali embaixo na recepção. Só que agora tu é CEO, tu é diretor executivo. Agora tu tá preso numa sala com um computador. O que tu vai fazer? Sabe o que tu vai fazer? Tu vai pagar um preço. O preço da liderança. O preço de deixar de ser o operador, de deixar a pessoa de ser o técnico. E eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu era personal trainer. E quando eu deixei de ser personal trainer, eu queria muito isso. Queria muito. Não foi doloroso. Não foi doloroso. Porque eu nunca, até pelo meu perfil comportamental, eu não sou um cara que lida bem com essa coisa de muita rotina, compromisso e hora e coisa exata. Eu faço tudo que precisa ser feito nos meus negócios, mas por picos de energia, digamos assim, eu me adaptei ao meu jeito de ser. E não é todo mundo que se adapta e não acredito que não precisa ser assim, tá? Eu acho que às vezes o mais rigoroso funciona melhor. Mas como eu vim para o modelo home office, eu me adaptei de uma outra forma de trabalhar, onde eu tive que adaptar minha vida ao meu trabalho. Então é um modelo diferente, eu até posso fazer um vídeo falando sobre isso, acho interessante. Mas quando eu deixei de ser personal, eu paguei um preço. Porque eu era bom personal. Eu sabia o que eu estava fazendo. Cara, na faculdade, eu sempre andava com 3 livros da biblioteca junto comigo. Eu estudava muito, eu gostava disso. Até hoje eu gosto. Até hoje eu sinto, às vezes, quando eu olho ali, pô, era legal quando eu dava aula. Eu sinto o preço que eu paguei. Porque quando tu te forma em algo que tu ama, em algo que tu gosta, tu sente esse preço. E tem muitos técnicos que, quando começam, por exemplo, o cara é dentista, ganha relativamente bem. Aí ele abre um consultório. Pô, ele começa a ver que a operação dele tá pagando bem e o lucro já tá pagando os que ele ganhava. Pô, agora ele abre outro consultório.
mas ele ainda é dentista. Aí ele começa a ver, pô, agora para tocar dois negócios com a mesma performance, eu vou precisar me dedicar mais. E aí ele vai pagar um preço, ele vai deixar de ser dentista, a marca dele vai morrer, a marca pessoal dele como dentista acaba. Acabou. A minha marca pessoal como personal trainer acabou. Quem me via como personal não me vê mais. Eu tive que criar um novo papel, né, social, de negócios, para ser visto como um empresário, como o dono que faz a gestão. E é difícil. É o preço que tu paga. É um preço pago ali. Então, então tem que ter clareza disso. Saída do operacional é isso. O chão que tu limpava ficava muito mais bem limpo quando era tu que limpava. Quando tu sorria pro cliente na recepção, o teu sorriso era muito melhor, era muito mais entusiasmado. Quando tu oferecia o cafezinho, o teu jeito de oferecer era melhor. Quando tu atendia o cliente, o teu jeito de vender era melhor. Quando tu fazia o financeiro, o teu jeito de olhar o financeiro era melhor. Tudo vai dar essa sensação de que era melhor. Mas para fazer o negócio crescer, tu precisa deixar alguém que está num nível talvez até 50% do que tu conseguia fazer e sendo o professor daquela pessoa. Então, existe um preço para cada novo degrau do teu negócio. O que mais? Ah, isso aqui é o exemplo lá que eu dei do médico. A última coisa que eu tenho para falar é que muitas vezes o operador ganha mais. É isso. Muitas vezes o operador dentro do teu negócio, o teu funcionário ou a pessoa que está ali colaborando com o crescimento do teu negócio ganha mais. O que isso quer dizer? Vamos imaginar que tu abre um salão de beleza e tu é especializado em corte. Ok. Mas tu bota uma pessoa na cadeira do lado que é especializada em fazer mechas. E a pessoa, muito em uma semana, pode estar ganhando, se ela é uma boa marqueteira, ela faz o trabalho dela, tu fica com uma parte desse ganho dela, ou ela aluga a cadeira, a cadeira de ti, mas a pessoa, ela tá lá dentro, ela ganha 20, 30, 40 mil. E tu ganha 10. Acontece? Ou, no caso eu dei o exemplo errado aqui, né? Na verdade, tu tá na gestão do negócio, tu é responsável pelo todo, por todas as pessoas, tu aluga as cadeiras do teu salão, só que tu resolveu, não, cansei disso de salão, cansei de hora marcada, eu quero ter mais flexibilidade, eu quero ter capacidade de ir e vir, não ter que me comprometer. E aí tu vê cabeleireiro ali ganhando 10, 20, 30, 40 mil. Tu vê a pessoa que faz mecha ganhando 20 mil. Tu vê a pessoa que bota cílios ganhando 15 mil. E tu ganha 10, às vezes tu ganha 7, às vezes tu ganha 10, às vezes tu ganha 7. E é isso que é ser empresário. Aí tu começa a ver como que tu melhora os teus ganhos, os teus lucros, pega lucro no final do ano, aquela coisa toda, ou a cada 6 meses. Mas às vezes acontece. Então, por isso que sair do operacional precisa ser bem refletido. E existem casos e casos. Nesse caso, se tu é cabeleireiro ou cabeleireira, às vezes vale mais a pena tu ficar na tua cadeira, ganhando 20 mil, paga uma boa recepcionista, paga um consultor para criar um conselho de gestão, talvez, uma vez por mês, tu conversa sobre o negócio e tu fica ganhando 20, 30 mil. Aí, quando o negócio gerar um lucro de 20, 30 mil, tu pode largar a tua cadeira. Ou quando tu já guardou bastante dinheiro, tu pode largar a tua cadeira. Médico a mesma coisa. Ele abre uma clínica, ele fica atuando na clínica, tem um bom faturamento. Chega um momento que o dinheiro, a clínica já está se pagando com o dinheiro que os outros médicos, e aí com o teu atendimento é dinheiro limpo. Tu pode ir guardando dinheiro para fazer a tua transição, a tua aposentadoria, enfim. E aí só a clínica ainda te dá um lucro. Ou tu vai diminuindo as suas horas de trabalho, vai cobrando mais caro. Existem muitas possibilidades. Por isso que o que eu quero desmistificar aqui? Por isso que sair do operacional não é só eu preciso virar líder. Aí existe meio que uma cobrança, né? Do tipo, eu tenho que virar o líder do negócio, eu tenho que virar o gestor estratégico, porque senão eu tô errado no operacional. Às vezes tu não tá errado.
Às vezes tu tá certo, tá no caminho certo. Talvez o formato não esteja tão adequado, alguma coisa pode melhorar. Óbvio que tu vai pagar um preço na tua gestão, se tu ficar só gerenciando ia ser melhor, mas tu tá disposto a ganhar metade do que tu ganhava? Tá disposto a ganhar muito menos para num futuro ganhar mais? Ou tu tá disposto a ganhar menos do que a pessoa que trabalha lá na tua empresa, mas tu vê o valor, o lucro que tu tem em liberdade? Às vezes tem que ver qual moeda que você está valorizando. Se a tua moeda liberdade vale muito, talvez ganhar menos para ser o gestor vale mais a pena. Faz sentido? Então a minha ideia foi trazer essa reflexão do como sair do operacional, né? Não é uma decisão do tipo, vou virar agora e tal. Existem fases, tem momentos, contextos e tudo mais. Se tu teve alguma curiosidade, alguma dúvida, se algo fez sentido para ti, comenta aqui embaixo. E se tu quiser entender como funciona o meu trabalho, como eu desenvolvo líderes através de um plano personalizado, através de um trabalho em cima do contexto dele, clica aqui embaixo, tá ali o link o link do meu site. Tu vai entender como que funciona o meu trabalho e tu pode agendar uma reunião comigo e a gente troca uma ideia. Mas eu espero que tu tenha aprendido alguma coisa aqui nesse vídeo. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar. E se tu quiser me ajudar a entender, comenta aqui embaixo. Deixa a tua dúvida, deixa a tua, é, a tua fala, a tua opinião, enfim, tudo pode ser útil para que eu consiga trazer mais conteúdos como esse e conteúdos melhores e talvez maiores, mas não me pede conteúdo menor, porque eu não faço conteúdo menor do que esse tipo de conteúdo aqui. Não tenho habilidade para isso e não é o meu propósito aqui nesse canal. O meu propósito é compartilhar, falar, me comunicar e trazer o máximo de conteúdo que eu puder para ti, tá bom? Muito obrigado.